Oi, tudo bem? Beleza? Esse vídeo aqui ele é um recorte do Vestibular Unificado 2024 da UFSC, do Instituto Federal de Santa Catarina e do Instituto Federal Catarinense, UFC. Se você quiser ver a prova completa, se você quiser ver uma playlist temática, né? Eletroquímica, Química Geral, ou se você quiser ver uma playlist da UFSC ordenada por assunto, todos esses links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Então vamos lá, questão 31. UFSC 2024, a talidomida é um composto originalmente utilizado como fármaco hipnótico. Esse medicamento também foi utilizado para aliviar náuseas em mulheres grávidas. Historicamente, foi um potente sedativo na era pós-guerra. Considerado seguro, estava disponível sem prescrição médica e rapidamente começou a ser fabricado e vendido em todo o mundo. Porém, em 1959, um número crescente de recém-nascidos foi diagnóstico com o fenótipo denominado focomelia, uma rara deformidade congênita na qual as mãos ou os pés apresentavam-se subdesenvolvidos ou ausentes, né? Então, os nenezinhos, os bebezinhos nasciam com essa condição aqui. Anos mais tarde, descobriu-se o efeito teratogênico da talidomida. Desculpa. Anos mais tarde, descobriu-se que o efeito teratogênico da talidomida estava relacionado a um de seus isômeros, o isômero R, ativo como sedativo, e o isômero S como efeito teratogênico. Então, o enantiômero, o isômero R tem um efeito como sedativo. O isômero S causava essa condição nos recém-nascidos aí, nos bebezinhos. Os isômeros estavam representados nas estruturas abaixo, beleza. Sobre a talidomida, é correto afirmar que... Então, talidomida, pessoal, é o mais clássico exemplo utilizado nas aulas de isomeria ótica. Tudo bem? Então, a gente vê isso na química orgânica. Primeiro, compostos orgânicos, propriedades, isomeria. E aí, na isomeria, a gente estuda a isomeria espacial, que tem a isomeria ótica e a geométrica. A isomeria ótica, esse caso da talidomida é clássico, pessoal. Clássico, clássico, clássico. Sempre comentado em aulas, tudo bem? Então, o que ocorre aqui é que esse composto apresenta isomeria ótica, né, a talidomida, e aí um isômero, o que é os isômeros, né, pessoal? O que é isomeria? São compostos com mesma fórmula molecular e diferentes estruturas, e aí tem diferentes variações de isomeria. Aqui no caso, ele tem a mesma quantidade de carbono, a mesma quantidade de oxigênio, a mesma quantidade de nitrogênio, a mesma fórmula molecular, só que diferentes estruturas. Você pode observar aqui que é muito igual, só que aí vai ter uma região aqui que vai causar o efeito, a isomeria ótica que a gente vai comentar ao longo do exercício, tá bom? E aí eles reagem quimicamente, eles são... a estrutura é igual, mas a reatividade química deles é diferente. Então o isômero R sedativo, alivia dores, tal, náuseas, e o isômero S causa esses problemas absurdos aí nas crianças, né, nos recém-nascidos, nos nenês. Beleza. Então vamos lá. Sobre a talidomida, é correto afirmar que, proposição 1, a molécula de talidomida apresenta isomeria geométrica? Não, pessoal, ela tem isomeria ótica. O que é isomeria geométrica? A isomeria geométrica é aquela isomeria cis-trans, que é quando a gente tem C, dupla C, e aí você tem esses ligantes, né, que eles podem estar do mesmo lado na isomeria cis, ou eles podem estar em lados opostos, como eu coloquei aqui nesse exemplo, por exemplo, o hidrogênio, um para baixo e um para cima, na transversal é o isômero trans. Beleza? Isso é isomeria trans. Como ele nem tem esse C dupla C de uma forma que pode gerar isomeria cis-trans, não tem como. Ah, Gabriel, mas ele tem aqui, ó, C dupla C, tem 2 hidrogênios aqui. Mas é em um anel aromático, e aí esse anel aromático não tem como um hidrogênio tá para um lado e tá para o outro aqui. Aqui não, esses C dupla Cs aqui de anel, de carbono, ele não consegue deixar o hidrogênio na posição cis ou na posição trans. Beleza? Por que a talidomida é um isômero ótico? Porque ela tem isso daqui, ó, pessoal, um carbono assimétrico ou carbono quiral. O carbono assimétrico é um carbono que está fazendo 4 ligações com grupos diferentes. Então, por exemplo,
É esse carbono aqui, ó, que tá na ponta da caneta. Ele tem 2 hidrogênios, então tem 2 grupos iguais. Esse outro carbono aqui, ó, ele tá fazendo um dupla O. É C dupla O, ele tá fazendo 2 ligações iguais com oxigênio. Já esse carbono aqui que está circulado de roxo, ele tem um grupo, que é esse daqui, outro grupo que é todo esse lado da molécula, que é diferente do outro lado, e um hidrogênio. Então ele tem 1, 2, 3, 4 grupos diferentes. Esse carbono aqui, quando ele tem esses 4 ligantes diferentes, ele vai ser um centro de assimetria. E aí a gente tem a molécula e o outro enantiômero, que é o isômero R e o isômero S. E aí esse carbono assimétrico, esse carbono quiral, causa a isomeria ótica. Beleza? Proposição 2. Enantiômeros são moléculas com características físicas e químicas idênticas. Então esses aqui são enantiômeros, tudo bem? O enantiômero é o R e o S. Beleza, são enantiômeros, tá certo? E eles têm características físicas e químicas idênticas? Não. Físicas, eles não têm características nem físicas, assim, quase tudo de química, mas a reatividade química não. Por exemplo, o efeito sedativo e o efeito teratogênico. Por um ser sedativo e outro ter efeito teratogênico, você já fica meio assim de falar que eles têm características químicas idênticas. Você pode pensar, ponto de fusão, ponto de ebulição, isso daí sim vai ser muito igual. Vai ser tudo igual, na verdade. Agora, essa reatividade do isômero R e do isômero S, reatividade química com você vai ser diferente. Então, química não e nem física. A física, eu vou mostrar aqui a característica física, ó. Eles desviam o plano da luz polarizada, que é uma propriedade física, de formas diferentes. Então, vou colocar aqui na direita aqui pra gente ver, ó. Essa é uma das principais características. Então, além deles terem reatividades químicas ali com você diferente, um ser sedativo e o outro causar o efeito teratogênico, eles têm essa característica aqui. Então, olha só, a gente pega aqui no reservatório, na parte 5 da figura, então esse aqui foi criado pelo Kaidor, né? A pessoa que criou a imagem, ele permitiu o uso, desde que faça referência. Aqui dentro do 5, a gente coloca uma amostra da nossa substância, coloca uma quantidade da nossa substância. Então, por exemplo, eu coloquei o isômero R. Aí o que vai acontecer? Eu coloco uma fonte de luz, essa fonte de luz, uma lâmpada incandescente, ela emite essa luz que ela é não polarizada, ela emite uma luz não polarizada. Essa luz passa nessa grade que tem um monte de fendas aqui, ó, na horizontal, e aí ela produz essa luz que a gente chama de luz plano polarizada. Então tá vendo que, ó, ela tem uma setinha para cima, ela é setinha para baixo. Então 2 é uma luz não polarizada, 4 é uma luz polarizada. Quando essa luz polarizada, ó, que tá nesse sentido aqui da caneta, passa pela amostra, a luz que está polarizada, ela passa pela amostra, o que a amostra faz? Ela desvia essa luz, e aí o desvio que ela causa, ó, do 4 para cá, para o 7, vai ter uma inclinação. Então ela estava assim, foi passando pela amostra, desviou a inclinação. Essa inclinação, ela vai ser específica para cada substância, né? 15 graus, 30 graus, vai ter uma angulação ali. Só que uma amostra desvia para um lado, outra amostra desvia para o outro. Então elas não têm propriedades físicas iguais, porque uma desvia para um lado, outra desvia para o outro. E químicas também não, porque uma interage de um jeito, outra interage do outro, causando efeitos químicos diferentes, tudo bem? Então isso daqui é o desvio, é o polarímetro, esse equipamento aqui, né? Você olha desse lado aqui, então no 8 tá você olhando, a luz, ela vem plano polarizada. Você coloca a amostra, some, aí você gira aqui essa partezinha 7 e vê que a luz plano polarizada se desvia para um lado no isômero, se desvia para o lado oposto no outro. Beleza? Então isso aqui é uma coisa importante para a gente conhecer. Então elas não têm essas características físicas e químicas aí idênticas, tudo bem? Beleza. A molécula da talidomida apresenta 2 centros quirais. Errado também. A molécula da talidomida só tem um carbono com 4 ligantes diferentes, que eu já circulei aqui, ó. Então no isômero R é esse aqui, e no isômero S é o mesmo, só que essa daqui é uma molécula no sentido, e essa aqui é a outra,
que é a imagem especular, como a gente vai ver nas outras proposições aqui. Proposição 8. A talidomida apresenta isomeria ótica, sim, e os isômeros R e S são classificados como isômeros de função? Não, pessoal. Então, eles têm isomeria ótica, mas eles não são isômeros de função. Eles são enantiômeros, que é a isomeria ótica espacial. Essa isomeria espacial, eles são estereoisômeros oticamente ativos. Por que oticamente ativos? Porque é aquilo ali que a gente viu antes. Você cria um reservatório para você colocar sua amostra da substância, uma desvia a luz para um lado, outro desvia a luz para o outro. Por isso que a gente fala que eles são isômeros oticamente ativos. Beleza? Qualquer dúvida, deixa um comentário que assim que possível eu respondo. Proposição 16. O isômero R é a imagem especular do isômero S. Sim, isso é verdade. Então, o que está acontecendo aqui? É como se, pensa que a minha caneta é um espelho. Esse é o isômero R. O isômero S é como se eu tivesse colocado um espelho aqui, ó, e uma fosse a imagem especular do outro. O exemplo clássico que a gente dá é da mão. Eu tenho a minha mão, eu coloquei aqui um espelho, eu gero a imagem especular. Então, esse é o isômero S, que está aqui na nossa figura. Tem um espelho aqui no meio, cria a imagem especular, que é o isômero R. As mãos é o exemplo clássico de objeto assimétrico, né? Então, eu tenho o isômero R, o isômero S, eles são imagens especulares um do outro. A mão é um objeto assimétrico, assim como essa molécula é um objeto assimétrico. O que causa essa molécula ser um objeto assimétrico? Este carbono aqui, que é um carbono com 4 ligantes diferentes, o carbono assimétrico. Tem um centro de assimetria, a molécula é assimétrica. Se a molécula é assimétrica, tem isômeros óticos, e aí esses isômeros são oticamente ativos. Beleza. A mistura que contém quantidades equimolares, ou seja, em quantidades em mols iguais, por exemplo, 10 mols de um, 10 mols do outro. Então, a mistura que contém quantidades em mol igual, né, equimolares, dos dois enantiômeros, que é o nome desses isômeros óticos, é conhecida como mistura racêmica. Sim. Então, se eu tiver uma mistura com 5 mols de um, 5 mols do outro, quantidades equimolares, essa é a mistura racêmica. E aí, comentário só para adicionar aqui, né? Essa mistura racêmica, se você colocar ela na amostra para desviar a luz, ela não desvia, porque 5 mols vai desviar para um lado, 5 mols vai desviar para o outro, e aí um desvio cancela com o outro, e aí você não vê desvio da luz plano polarizada. Mas é porque tem quantidades equimolares, tudo bem? Agora, se só tiver um ou só tiver outro, aí você vê esse desvio no equipamento ali. Somando os pontos, né? Só 16 e a 32 é verdade. 16 com 32, 48. Beleza, fizemos a questão 31. Vamos para a próxima agora?